Acordei na minha própria cama. Se é que não sonhei, o conde deve ter me trazido até aqui. Tentei me satisfazer sobre o assunto, mas não consegui chegar a nenhum resultado inquestionável. Na verdade, havia algumas pequenas evidências, como a de que minhas roupas estavam dobradas e arrumadas de uma maneira que não era meu hábito. Meu relógio ainda estava desenrolado e estou rigorosamente acostumado a dar-lhe corda antes de ir para a cama e muitos detalhes desse tipo. Mas essas coisas não são provas, pois podem ter sido evidências de que minha mente não estava como sempre e por uma razão ou outra eu certamente estava muito perturbado. Devo esperar por provas. De uma coisa estou feliz. Se foi o conde que me carregou até aqui e me despiu, ele deve ter se apressado em sua tarefa, pois meus bolsos estão intactos. Tenho certeza de que este diário teria sido para ele um mistério que ele não teria tolerado. Ele teria tomado ou destruído. Quando olho em volta desta sala, embora tenha sido para mim tão cheia de medo, ela agora é uma espécie de santuário, pois nada pode ser mais terrível do que aquelas mulheres horríveis que estavam e que estão esperando para sugar meu sangue. 18 de maio. Desci para olhar novamente aquela sala à luz do dia, pois preciso saber a verdade. Quando cheguei à porta, no topo da escada, encontrei-a fechada. Tinha sido empurrada com tanta força contra o batente que parte da madeira estava lascada. Pude ver que o ferrolho da fechadura não havia sido acionado, mas a porta estava fechada por dentro. Temo que não tenha sido um sonho e devo agir de acordo com esta suposição. 19 de maio. Certamente estou trabalhando. Ontem à noite o conde me pediu, com um tom mais saudoso, que escrevesse 3 cartas, uma dizendo que meu trabalho aqui estava quase terminado e que eu deveria voltar para casa dentro de alguns dias. A segunda dizendo que eu partiria na manhã seguinte. A terceira, que eu havia saído do castelo e chegado a Bistritz. Eu teria me rebelado de bom grado, mas senti que no atual estado das coisas seria uma loucura discutir abertamente com o conde enquanto estou absolutamente em seu poder. E recusar seria despertar a sua suspeita e despertar a sua raiva. Ele sabe que sei demais e que não devo viver para não ser perigoso para ele. Minha única chance é prolongar minhas oportunidades. Pode ocorrer algo que dará a minha chance de escapar. Vi em seus olhos algo daquela ira crescente que se manifestou quando ele expulsou de si aquela bela mulher. Ele me explicou que as postagens eram poucas e incertas e que minha escrita agora garantiria tranquilidade aos meus amigos. E ele me garantiu, com tanta veemência, que iria revogar as cartas posteriores, que seriam retidas em Bistritz até o devido tempo, caso o caso admitisse que eu prolongasse minha estadia, que se opor a ele teria sido criar novas suspeitas. Por isso, fingi concordar com a sua opinião e perguntei-lhe que datas deveria colocar nas cartas. Ele calculou um minuto e então disse: o primeiro deveria ser em 12 de junho, o segundo em 19 de junho e o terceiro em 29 de junho. Eu sei agora o período da minha vida. Deus me ajude. 28 de maio. Há uma chance de escapar, ou pelo menos de poder mandar uma mensagem para casa. Um bando de ciganos chegou ao castelo e está acampado no pátio. Tenho anotações sobre eles em meu livro. Eles são peculiares a esta parte do mundo, embora sejam aliados dos ciganos comuns de todo o mundo.
Existem milhares deles na Hungria e na Transilvânia, que estão quase à margem de qualquer lei. Eles geralmente se ligam a algum grande nobre ou boiador e se chamam pelo nome dele. Eles são destemidos e sem religião, salvo superstições, e falam apenas suas próprias variedades da língua cigana. Escreverei algumas cartas para casa e tentarei fazer com que sejam postadas. Já falei com eles pela minha janela para começar a conhecê-los. Eles tiraram os chapéus e fizeram reverências e muitos sinais que, no entanto, eu não conseguia entender, assim como não conseguia entender a língua falada. Eu escrevi as cartas, a de Mina estava taquigrafada e simplesmente peço ao Sr. Hawkins que se comunique com ela. Expliquei-lhe a minha situação, mas sem os horrores que posso apenas supor. Ficaria chocada e assustada até a morte se eu expusesse meu coração a ela. Se as cartas não forem transportadas, o conde ainda não saberá o meu segredo ou a extensão do meu conhecimento. Eu dei as cartas, joguei-as através das grades da minha janela com uma moeda de ouro e fiz todos os sinais que pude para que fossem afixados. O homem que as pegou pressionou-as contra o coração, fez uma reverência e depois as colocou no boné. Eu não poderia fazer mais nada. Voltei furtivamente para o escritório e comecei a ler. O conde chegou. Ele sentou-se ao meu lado e disse com sua voz mais suave, ao abrir duas cartas: "O cigano me deu estas, das quais, embora eu não saiba de onde elas vêm, irei, é claro, cuidar. Vê, ele deve ter olhado para isso. Uma é sua e do meu amigo Peter Hawkins. A outra, a que ele avistou os símbolos estranhos, enquanto abriu o envelope e o olhar sombrio apareceu em seu rosto e seus olhos brilharam maliciosamente. A outra é uma coisa vil, um ultraje à amizade e à hospitalidade. Não está assinada. Bem, portanto isso não pode importar para nós." E ele calmamente segurou a carta e o envelope na chama da lâmpada até que eles se consumissem. Depois prosseguiu: "A carta para Hawkins, que irei, claro, enviar, já que é sua, suas cartas são sagradas para mim. Perdoe-me, meu amigo, por sem saber eu ter quebrado o selo. Você não vai cobrir isso de novo?" Ele estendeu a carta para mim e, com uma reverência cortês, entregou-me um envelope limpo. Eu só poderia redirecioná-lo e entregá-lo a ele em silêncio. Quando ele saiu da sala, ouvi a chave girar suavemente. Um minuto depois, fui até lá e tentei, e a porta estava trancada. Quando 1 ou 2 horas depois, o conde entrou silenciosamente no quarto, sua chegada me acordou, pois eu tinha dormido no sofá. Ele foi muito cortês e muito alegre em seus modos, e vendo que eu estava dormindo, disse: "Então, meu amigo, você está cansado? Vá para a cama. Posso não ter o prazer de conversar esta noite, já que há muitos trabalhos para mim, mas você vai dormir e descansar." Passei para o meu quarto e fui para a cama, e por estranho que pareça, dormi sem sonhar. O desespero tem sua própria calma. 31 de maio, esta manhã, quando acordei, pensei em pegar alguns papéis e envelopes da minha bolsa e guardá-los no bolso para poder escrever, caso tivesse oportunidade, mas novamente uma surpresa, novamente um choque. Cada pedaço de papel se foi, e com ele todas as minhas anotações, meus memorandos relativos a ferrovias e viagens, minha carta de crédito, na verdade, tudo que poderia ser útil para mim se eu estivesse fora do castelo.
Sentei-me e ponderei um pouco, e então um pensamento me ocorreu, e procurei em minha maleta e no guarda-roupa, onde havia colocado minhas roupas. O traje com que viajei havia desaparecido, assim como o sobretudo e o chapéu. Não consegui encontrar nenhum vestígio deles em nenhum lugar. Isso parecia um novo esquema de vilania. 17 de junho. Esta manhã, enquanto eu estava sentado na beira da cama, pensativo, ouvi sem um estalar chicotes e batidas e raspagens de patas de cavalos subindo o caminho rochoso além do pátio. Com alegria, corri até a janela e vi entrar no pátio 2 grandes carroças de leite, cada uma puxada por 8 cavalos robustos, e à frente de cada dupla um eslovaco, com seu chapéu largo, grande cinto cravejado de pregos, pele de carneiro suja e botas de cano alto. Eles também tinham seus longos cajados nas mãos. Corri até a porta, com a intenção de descer e tentar me juntar a eles pelo salão principal, pois pensei que esse caminho poderia ser aberto para eles. Mais uma vez um choque. Minha porta estava trancada por fora. Então corri até a janela para eles. Eles olharam para mim estupidamente e apontaram, mas nesse momento o hetman do cigano saiu e, ao vê-los apontando para minha janela, disse algo do qual eles riram. Doravante, nenhum esforço meu, nenhum grito deplorável ou súplica agonizante os faria sequer olhar para mim. Eles se viraram resolutamente. Os vagões de leite continham grandes caixas quadradas, com alças de corda grossa. Eles estavam evidentemente vazios, pela facilidade com que os eslovacos os manuseavam e pela ressonância que causavam quando eram movidos rudemente. Quando todos foram descarregados e amontoados num grande monte, num canto do pátio, os eslovacos receberam algum dinheiro do cigano e, cuspindo nele para dar sorte, foram preguiçosamente até os seus cavalos. Pouco depois, ouvi o estalar de seus chicotes ao longe. 24 de junho. Ontem à noite, o conde me deixou cedo e se trancou em seu próprio quarto. Assim que tive coragem, subi correndo a escada em caracol e olhei pela janela, que dava para o sul. Pensei em ficar de olho no conde, pois há algo acontecendo. Os ciganos estão alojados em algum lugar do castelo e estão fazendo algum tipo de trabalho. Eu sei disso, pois de vez em quando ouço o som distante e abafado, como de uma enxada ou de uma pá, e seja o que for, deve ser o fim de alguma vilania implacável. Eu estava na janela há menos de meia hora, quando vi algo saindo da janela do conde. Recuei e observei atentamente e vi o homem inteiro emergir. Foi um novo choque para mim descobrir que ele vestia o conjunto de roupas que eu usei quando viajava para cá e pendurava no ombro a terrível bolsa que eu tinha visto as mulheres levarem embora. Não poderia haver dúvidas quanto à sua busca, e em meu traje também. Este então é o seu novo esquema maligno. Ele permitirá que outros me vejam como eles pensam, para que ele possa deixar evidências de que fui visto nas cidades ou aldeias postando minhas próprias cartas, e que qualquer maldade, o que ele pode fazer, será atribuído a mim pela população local. Enfurece-me pensar que isto pode continuar, e enquanto estou aqui encerrado, um verdadeiro prisioneiro, mas sem aquela proteção da lei, que é mesmo um direito e consolação de um criminoso. Pensei em esperar o retorno do conde e fiquei muito tempo sentado à janela, obstinadamente. Então comecei a notar que havia algumas pequenas manchas estranhas flutuando nos raios do luar. Eles eram como os menores grãos de poeira e giravam e se reuniam
em grupos de uma forma nebulosa. Eu os observei e uma espécie de calma tomou conta de mim. Recostei-me na canhoeira, em uma posição mais confortável, para poder desfrutar mais plenamente das jogadas aéreas. Algo me fez estremecer, um uivo baixo e lamentável de cães em algum lugar lá embaixo no vale, que estava escondido da minha vista. Parecia soar mais alto em meus ouvidos, e os flocos flutuantes de poeira tomavam novas formas, ao som enquanto dançavam ao luar. Eu me senti lutando para despertar para algum chamado dos meus instintos. Não, minha própria alma estava lutando e minhas sensibilidades semi-lembradas estavam se esforçando para responder ao chamado. Eu estava ficando hipnotizado. Cada vez mais rápido dançava a poeira. Os raios da lua pareciam tremer enquanto passavam por mim em direção à massa de escuridão além. Mais e mais, eles se reuniram até parecerem assumir formas obscuras e fantasmagóricas. E então comecei, bem acordado e em plena posse dos meus sentidos, e corri gritando do lugar. As formas fantasmagóricas que gradualmente se materializavam a partir dos raios da lua eram aquelas 3 mulheres fantasmagóricas às quais eu estava condenado. Fugi e me senti um pouco mais seguro em meu próprio quarto, onde não havia luar e onde a lâmpada ardia intensamente. Depois de algumas horas, ouvi algo se mexendo no quarto do conde, algo parecido com um lamento agudo, rapidamente reprimido. E então houve um silêncio profundo e terrível que me arrepiou. Com o coração batendo forte, tentei abrir a porta, mas estava trancado em minha prisão e não pude fazer nada. Sentei-me e simplesmente chorei. Enquanto estava sentado, ouvi um som lá fora no pátio, o grito agonizante de uma mulher. Corri para a janela e, jogando-a para cima, espiei por entre as grades. Ali, de fato, estava uma mulher, com cabelos desgrenhados, com as mãos sobre o coração, como se estivesse angustiada por correr. Ela estava encostada no canto do portão. Quando ela viu meu rosto na janela, ela se jogou para a frente e gritou com uma voz carregada de ameaça: "Monstro, dê-me meu filho!" Ela se jogou de joelhos e, levantando as mãos, gritou as mesmas palavras em um tom que torceu meu coração. Então, ela arrancou os cabelos e bateu no peito, abandonando-se a todas as violências da emoção extravagante. Finalmente, ela se jogou para a frente e, embora eu não pudesse vê-la, pude ouvir as batidas de suas mãos nuas contra a porta. Em algum lugar lá no alto, provavelmente na torre, ouvi a voz do conde chamando em seu sussurro áspero e metálico. Seu chamado parecia ser respondido de longe pelos uivos dos lobos. Poucos minutos depois, um bando deles derramou-se como uma represa, reprimida quando liberada pela ampla entrada para o pátio. Não houve grito da mulher e o uivo dos lobos foi curto. Em pouco tempo, eles fugiram sozinhos, lambendo os lábios. Eu não poderia ter pena dela, pois agora sabia o que havia acontecido com seu filho, e era melhor que ela estivesse morta. O que devo fazer? O que posso fazer? Como posso escapar desta coisa terrível de noite, escuridão e medo? 25 de junho. Ninguém sabe, até que tenha sofrido desde a noite, quão doce e querida para seu coração e olhos amanhã pode ser. Quando o sol cresceu tão alto esta manhã que atingiu o topo do grande portal oposto à minha janela, o ponto alto em que ele tocou
Pareceu-me como se a pomba da arca tivesse pousado ali. Meu medo desapareceu de mim, como se fosse uma roupa vaporosa que se dissolve no calor. Devo agir de alguma forma enquanto a coragem do dia estiver sobre mim. Ontem à noite, uma de minhas cartas pós-datadas foi enviada para o correio, a primeira daquela série fatal que apagará da terra os próprios vestígios da minha existência. Não posso pensar nisso, devo agir. Sempre foi à noite que fui molestado ou ameaçado ou de alguma forma estive em perigo ou com medo. Ainda não vi o conde à luz do dia. Será que ele dorme quando os outros acordam para estar acordado enquanto eles dormem? Se eu pudesse entrar no quarto dele, mas não há maneira possível. A porta está sempre trancada. Sim, existe um caminho, se alguém se atrever a aceitá-lo. Por onde seu corpo foi? Por que outro corpo não pode ir? Eu mesmo o vi rastejar pela janela. Por que não deveria eu imitá-lo e entrar pela sua janela? As chances são desesperadoras, mas minha necessidade é ainda mais desesperada. Vou arriscar. Na pior das hipóteses, só pode ser a morte. E a morte de um homem não é a morte de um bezerro. E a temida outra vida ainda não pode estar aberta para mim. Deus me ajude em minha tarefa. Adeus, Mina, se eu falhar. Adeus, meu fiel amigo e segundo pai. Adeus a todos. No mesmo dia, mais tarde, eu fiz um esforço e Deus me ajudou. Voltei em segurança para esta sala. Devo colocar todos os detalhes em ordem. Com a coragem renovada, fui direto para a janela do lado sul e imediatamente saí por este lado. As pedras são grandes e grosseiramente cortadas, e com o passar do tempo, a argamassa foi arrastada entre elas. Tirei as botas e me aventurei pelo caminho desesperado. Olhei para baixo uma vez para ter certeza de que um vislumbre repentino da terrível profundidade não me dominaria, mas depois disso mantive meus olhos longe dela. Conheço muito bem a direção e a distância da janela do conde e fiz o melhor que pude, tendo em conta as oportunidades disponíveis. Não me senti tonto, suponho que estava muito excitado, e o tempo pareceu ridiculamente curto, até que me vi de pé no parapeito da janela e tentando levantar o caixilho. Fiquei muito agitado, porém, quando me abaixei e deslizei os pés pela janela. Então procurei pelo conde, mas com surpresa e alegria fiz uma descoberta. A sala estava vazia. Mal estava mobiliada com coisas estranhas que pareciam nunca ter sido usadas. A mobília era do mesmo estilo das salas do sul e estava coberta de poeira. Procurei a chave, mas ela não estava na fechadura e não a encontrei em lugar nenhum. A única coisa que encontrei foi uma grande pilha de ouro num canto, ouro de todos os tipos, dinheiro romano, britânico, austríaco, húngaro, grego e turco, coberto por uma película de poeira, como se estivesse estado ali há muito tempo no chão. Nada disso que notei tinha menos de 300 anos. Havia também correntes e enfeites, alguns enfeitados com joias, mas todos velhos e manchados. Num canto da sala havia uma porta pesada. Tentei, pois, como não conseguir encontrar a chave do quarto ou a chave da porta externa, que era o objeto principal da minha busca, devo fazer um exame mais profundo, ou todos os meus esforços seriam em vão. Estava aberta e conduzia através de uma passagem de pedra para uma escada circular que descia abruptamente. Desci prestando atenção por onde ia, pois as escadas estavam escuras, sendo iluminadas apenas por frestas
na pesada alvenaria. No fundo, havia uma passagem escura, semelhante a um túnel, através da qual vinha um odor mortal e doentio, o odor de terra velha recém-removida. Conforme eu passava pela passagem, o cheiro ficou mais próximo e mais pesado. Por fim, abri uma porta pesada que estava entreaberta e encontrei-me numa velha capela em ruínas que evidentemente tinha sido usada como cemitério. O telhado estava quebrado e em 2 lugares havia degraus que levavam a abóbadas, mas o terreno havia sido recentemente escavado e a terra colocada em grandes caixas de madeira. Manifestamente, aquelas que haviam sido trazidas pelos eslovacos. Não havia ninguém por perto e fiz uma busca em cada centímetro do terreno para não perder a chance. Desci até as abóbadas, onde a luz fraca lutava, embora isso fosse um pavor para minha alma. Entrei em 2 deles, mas não vi nada além de fragmentos de caixões velhos e pilhas de poeira. No terceiro, porém, fiz uma descoberta. Ali, numa das grandes caixas, que eram 50 ao todo, sobre um monte de terra recém-cavada, estava o conde. Ele estava morto ou dormindo. Eu não saberia dizer qual deles, pois os olhos estavam abertos e pétreos, mas sem o aspecto vítreo da morte, e as bochechas tinham o calor da vida, apesar de toda a sua palidez. Os lábios estavam vermelhos como sempre, mas não havia sinal de movimento, nem pulso, nem respiração, nem batimento cardíaco. Curvei-me sobre ele e tentei encontrar algum sinal de vida, mas em vão. Ele não poderia ter ficado ali por muito tempo, pois o cheiro de terra teria passado em poucas horas. Voltando ao meu quarto, me joguei ofegante na cama e tentei pensar. 29 de junho, hoje é a data da minha última carta, e o conde tomou cuidado para provar que era genuína, pois novamente o vi sair do castelo pela mesma janela e com minhas roupas. Enquanto ele descia pela parede como um lagarto, desejei ter uma armadura ou alguma arma letal para poder destruí-lo, mas temo que nenhuma arma fabricada pela mão do homem possa ter qualquer efeito sobre ele. Não ousei esperar para vê-lo voltar, pois temia ver aquelas irmãs esquisitas. Voltei para a biblioteca e li lá até adormecer. Fui acordado pelo conde, que olhou para mim tão severamente quanto um homem poderia olhar e disse: "Amanhã, meu amigo, devemos nos separar. Você volta para a sua bela Inglaterra, eu para algum trabalho que pode ter um fim tal que talvez nunca nos encontremos." Sua carta para casa foi despachada. Amanhã não estarei aqui, mas todos estarão prontos para a sua jornada. De manhã chegam os ciganos, que têm aqui alguns trabalhos próprios, e também chegam alguns eslovacos. Quando eles partirem, minha carruagem virá buscá-lo e o levará até Burgopás para atender a diligência de Bukovina e Bistritz. Mas espero ver mais de você no Castelo Drácula. Suspeitei dele e decidi testar sua sinceridade. Sinceridade parece uma profanação da palavra, escrevê-la em conexão com tal monstro. Então perguntei-lhe a queima-roupa: "Por que não posso ir esta noite?" Ele sorriu, um sorriso tão suave, suave e diabólico, que eu sabia que havia algum truque por trás de sua suavidade. Ele disse: "É a tua bagagem? Eu não me importo com isso. Posso mandar buscá-la em outra hora." O conde levantou-se e disse, com uma doce cortesia que me fez esfregar os olhos, parecia tão real: "Vocês ingleses têm um ditado que está no meu coração, pois seu espírito é aquele que rege nossos boiardos. Bem-vindo à vinda,
apressem o convidado de despedida. Venha comigo, meu querido jovem amigo. Nem uma hora você esperará em minha casa contra a sua vontade, embora eu esteja triste por sua partida e por você desejar isso tão repentinamente. Com uma gravidade imponente, ele, com a lâmpada, precedeu-me escada abaixo e ao longo do corredor, de repente ele parou. Ouça! De perto veio o uivo de muitos lobos. Era quase como se o som surgisse ao levantar sua mão, assim como a música de uma grande orquestra parece saltar sob a batuta do maestro. Depois de uma pausa de um momento, ele dirigiu-se com seu jeito majestoso até a porta, puxou os pesados ferrolhos, desenganchou as pesadas correntes e começou a abri-la. Para minha surpresa, vi que estava destrancada. Suspeito. Olhei ao redor, mas não vi nenhuma chave de qualquer tipo. Quando a porta começou a se abrir, o uivo dos lobos lá fora ficou mais alto e mais furioso. Suas mandíbulas vermelhas, com dentes afiados, e seus pés, com garras rombas, quando saltavam, entraram pela porta que se abrira. Eu sabia que lutar naquele momento contra o conde era inútil. Com aliados como estes, sob seu comando, eu não poderia fazer nada. Mesmo assim, a porta continuou a abrir-se, lentamente, e apenas o corpo do conde ficou na abertura. De repente, ocorreu-me que este poderia ser o momento e o meio da minha destruição. Eu seria entregue aos lobos e por minha própria instigação. Havia uma maldade diabólica na ideia, grande o suficiente para o conde, e na última oportunidade gritei: "Feche a porta, vou esperar até amanhã." E cobri meu rosto com as mãos para esconder minhas lágrimas de amarga decepção. Com o movimento de seu braço poderoso, o conde fechou a porta e os grandes ferrolhos tilintaram e ecoaram pelo corredor enquanto voltavam para seus lugares. Em silêncio, voltamos para a biblioteca e depois de 1 ou 2 minutos fui para o meu quarto. A última vez que vi o conde Drácula foi ele beijando sua mão para mim, com uma luz vermelha de triunfo nos olhos e com um sorriso do qual Judas no inferno poderia se orgulhar. Quando estava no meu quarto e prestes a me deitar, pensei ter ouvido um sussurro na minha porta. Fui até lá suavemente e escutei. A menos que meus ouvidos me enganassem, ouvi a voz do conde. Ouvi uma onda baixa e doce de risadas, e furioso abri a porta e vi as 3 mulheres terríveis lambendo os lábios. Quando apareci, todas elas deram uma risada horrível e fugiram. Voltei para o meu quarto e me joguei de joelhos. Está então tão perto do fim. Amanhã, amanhã, Senhor, ajude-me e aqueles a quem sou querido. 30 de junho. Estas podem ser as últimas palavras que escrevo neste diário. Dormi até pouco antes do amanhecer e quando acordei, me joguei de joelhos, pois determinei que, se a morte chegasse, ela me encontraria pronto. Finalmente, senti aquela mudança sutil no ar e soube que amanhã havia chegado. Então, veio o canto do galo de boas-vindas e senti que estava seguro. Com o coração feliz, abri a porta e corri pelo corredor. Eu tinha visto que a porta estava destrancada e agora a fuga estava diante de mim. Com as mãos que tremiam de ansiedade, soltei as correntes e puxei os enormes ferrolhos. Mas a porta não se movia. O desespero tomou conta de mim. Puxei a porta e balancei-a, até que, por mais maciça que fosse, ela chocalhou no batente. Eu pude ver o disparo do raio
estava trancado depois que deixei o conde. Então, um desejo selvagem tomou-me de obter a chave a qualquer risco e decidi naquele momento escalar a parede novamente e entrar no quarto do conde. Ele poderia me matar, mas a morte agora parecia a escolha mais feliz dos males. Sem parar, corri até a janela leste e desci pela parede como antes, até o quarto do conde. Estava vazio, mas era como eu esperava. Não consegui ver nenhuma chave em lugar nenhum, mas a pilha de ouro permaneceu. Passei pela porta do canto e desci a escada em caracol e segui pelo corredor escuro até a velha capela. Eu sabia agora muito bem onde encontrar o monstro que procurava. A grande caixa estava no mesmo lugar, encostada na parede, mas a tampa estava colocada sobre ela, não presa, mas com os pregos prontos em seus lugares para serem martelados. Eu sabia que precisava alcançar o corpo para pegar a chave, então levantei a tampa e coloquei-a de volta na parede. E então eu vi algo que encheu minha alma de horror. Lá estava o conde, mas com a aparência de que sua juventude havia sido parcialmente restaurada, pois o cabelo branco e o bigode foram mudados para um cinza escuro como o ferro. As bochechas eram mais cheias e a pele branca parecia vermelho rubi por baixo. A boca estava mais vermelha do que nunca, pois nos lábios havia gotas de sangue fresco que escorria dos cantos da boca e escorria pelo queixo e pescoço. Até os olhos profundos e ardentes pareciam inseridos no meio da carne inchada, pois as pálpebras e as bolsas por baixo estavam inchadas. Parecia que toda a horrível criatura estava simplesmente empanturrada de sangue. Ele estava deitado como uma sanguessuga imunda, exausto com sua plenitude. Estremeci quando me inclinei para tocá-lo, e todos os meus sentidos se revoltaram com o contato, mas tive que procurar ou estaria perdido. A próxima noite poderá ver meu próprio corpo como um banquete em uma guerra semelhante àquelas 3 horríveis. Apalpei todo o corpo, mas não encontrei nenhum sinal da chave. Então parei e olhei para o conde. Havia um sorriso zombeteiro no rosto inchado que parecia me enlouquecer. Este era o ser que eu estava ajudando a transferir para Londres, onde talvez, durante os séculos vindouros, ele poderia, entre seus numerosos milhões, saciar sua sede de sangue e criar um novo e cada vez maior círculo de semidemônios para atacar o indefeso. O próprio pensamento me deixou louco. Um desejo terrível tomou conta de mim, de livrar o mundo de tal monstro. Não havia arma letal em mãos, mas peguei uma pá que os operários usavam para encher as caixas e, erguendo-a bem alto, acertei com a ponta para baixo no rosto odioso. Mas ao fazê-lo, a cabeça virou-se e os olhos pousaram sobre mim com todo o brilho do horror do basilisco. A visão pareceu-me paralisar e a pá girou em minha mão e desviou o olhar do rosto, apenas fazendo um corte profundo acima da testa. A pá caiu da minha mão sobre a caixa e, quando a puxei, a aba da lâmina prendeu-se na borda da tampa, que caiu novamente e escondeu a caixa horrível da minha visão. O último vislumbre que tive foi do rosto inchado, manchado de sangue e com um sorriso de malícia que teria permanecido no inferno mais profundo. Pensei e pensei qual deveria ser meu próximo passo, mas meu cérebro parecia pegar fogo e esperei com uma sensação de desespero crescendo sobre mim. Enquanto esperava, ouvi ao longe uma canção cigana cantada por vozes alegres
que se aproximavam, e através da sua canção, o rolar de rodas pesadas e o estalar de chicotes. Os ciganos e os eslovacos, de quem o conde falara, estavam chegando. Com uma última olhada ao redor e para a caixa que continha o vil corpo, saí correndo do local e cheguei ao quarto do conde, decidido a sair correndo no momento em que a porta fosse aberta. Com os ouvidos atentos, prestei atenção e ouvi lá embaixo o ranger da chave da grande fechadura e o cair da porta pesada. Deve ter havido algum outro meio de entrada, ou alguém tinha a chave de uma das portas trancadas. Virei-me para descer novamente em direção à cripta, onde poderia encontrar a nova entrada. Mas naquele momento pareceu soprar uma violenta rajada de vento, e a porta da escada em caracol foi fechada com um choque que levantou a poeira do chão. Corri para abri-la, mas não deu tempo. Eu era novamente um prisioneiro e a rede da desgraça fechava-se ainda mais ao meu redor. Enquanto escrevo, há na passagem abaixo o som de muitos passos e o barulho de pesos sendo largados pesadamente, sem dúvida, as caixas com seu peso de terra. Houve um som de marteladas, é a caixa sendo pregada. Agora posso ouvir os pés pesados caminhando novamente pelo corredor, com muitos outros pés ociosos vindos atrás deles. A porta está fechada, as correntes chacoalham, há um rangido da chave na fechadura. Posso ouvir a chave sendo retirada e outra porta se abrindo e fechando. Eu ouço o rangido de fechadura e ferrolho. Ouço, no pátio e no caminho rochoso, o barulho de rodas pesadas, o estalar de chicotes e o coro dos ciganos enquanto eles passam para longe. Estou sozinho no castelo, com aquelas mulheres horríveis. Nossa, Mina é uma mulher e não há nada em comum. Elas são demônios do poço. Não ficarei sozinho com elas. Tentarei escalar a muralha do castelo mais longe do que já tentei. Levarei um pouco do ouro comigo, caso precise mais tarde, quando eu encontrar o caminho para sair deste lugar horrível. E depois volte para casa, longe para o trem mais rápido e mais próximo, longe do lugar amaldiçoado, desta terra amaldiçoada, onde o diabo e seus filhos ainda andam com os pés terrenos.